Meu amigo Marcelo, espectadores do canal Flamengando, pessoal, mais um clique no lance, segunda rodada do retorno, portanto, rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que não foi boa para o Flamengo, porque o Flamengo teve desfalques no jogo com o São Paulo, né? O De La Cruz estava, o Pedro estava suspenso, o Luiz Araújo suspenso, o De La Cruz sentia um desconforto e tal. E ainda assim o Tite colocou um time com mais jogadores reserva, poupou os jogadores. Ou tentou poupar, né? Porque no segundo tempo acabou botando o Gerson, Arrascaeta e tal. E o Flamengo acabou perdendo para o São Paulo por 1-0. Gol de Caleri. Uma jogada de escanteio, 16 minutos do segundo tempo. Num jogo que o goleiro Rafael do São Paulo não fez uma defesa, que eu me lembro, não fez. Eu me lembro de um chute do Wesley, que passou à direita, e um chute do Matheus Gonçalves, que foi para a lua. Uma jogada bem trabalhada. Ambos no segundo tempo. Primeiro tempo, não lembro do Flamengo que a bola no gol. Uma escalação que no primeiro tempo tinha o Gabigol de armador e 2 volantes. Sendo que o Alan foi muito mal. Acho que o Alan fez a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Ele não desarmou um jogador. Jogador de marcação, volante que não desarma ninguém, ele não fez nada. Então o Flamengo já estava desfalcado, jogou com 10. Vinha, talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Vinha não esteve bem. Então, assim, o Matheus Gonçalves jogou por um lado, o Bruno Henrique por outro. O Matheus tinha que voltar para tentar parar o Ferreirinha, né, ajudar o Wesley na marcação. Foi um primeiro tempo difícil, mas que o Flamengo pelo menos passou em colo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou. No intervalo entrou o Gerson no lugar do Bruno Henrique. E aos 17 minutos entraram o Arrascaeta, entrou o Arrascaeta, mas aí o gol já tinha saído, o gol foi aos 16. O Flamengo melhorou, mas assim, deu azar levar o gol num escanteio. Na verdade, o São Paulo teve 2 chances com o Caleri no jogo e tal, mas uma de cabeça um pouco antes do gol, mas no escanteio o Flamengo acabou levando o gol, que determinou o resultado, já que o time criou muito pouco. Quando entra o Gerson no meio, sai o Carlinhos, o Gabigol vai para o comando do ataque, mas nem Carlinhos nem Gabigol tiveram oportunidade. Quando jogaram como centroavante, né, o Carlinhos sempre centroavante, porque a bola não chegou na frente. Então é difícil até avaliar a atuação desses jogadores. Final 1-0 foi justo. São Paulo também não criou nenhuma enormidade, mas venceu por 1-0. Então a rodada foi ruim porque em Goiânia o Botafogo venceu 4-1 no Atlético Goianiense. Eu vi o jogo. O Botafogo, o primeiro tempo, primeiros 30 minutos foi muito ruim o jogo, mas aí o Botafogo fez 1-0 no erro de saída de bola do Atlético. O Carlos Alberto acionou o Luiz Henrique, onde a bola chega no Luiz Henrique, o Botafogo faz jogada. O Luiz Henrique cruzou, o Igor Jesus cabeceou, o goleiro defendeu e o próprio Carlos Alberto fez 1-0. Num lance de infelicidade do Cuiabano, aquele pênalti claro, sem querer. Ele estava na passada, pisou no jogador do Atlético. O costarriquenho Campbell, estreante, bateu e empatou para o Atlético. No segundo tempo, houve um escanteio depois de uma jogada do Luiz Henrique. A bola foi cruzada na área no escanteio, a defesa afastou, o Cuiabano acertou um chute de rara felicidade no ângulo e na volta o Igor Jesus fez 2-1. Depois o Luiz Henrique tomou um pênalti, uma jogada do Matheus Martins, que entrou muito bem, jogador que veio do Fluminense. E depois, no fim, aí o Romero, que entrou o Botafogo fez mais ou menos como o Flamengo. Começou com praticamente 100 meias de ligação, teve muita dificuldade. Aí entrou o Romero no intervalo, aí o Botafogo dominou o jogo. Aí o Romero fez 3-1 no pênalti sobre o Luiz Henrique. E no 4-1, uma jogada do Matheus Martins, uma enfiada muito bonita. O Igor Jesus chuta, o Luiz Henrique vai tentar fazer o gol já sem goleiro, é derrubado no meio de 2 jogadores do Atlético. Pênalti, aí ele bateu e fez 4-1. O Botafogo reassumiu a liderança com um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo ainda tem 3 pontos de desvantagem agora para o Botafogo, mas tem um jogo a menos. O Fluminense voltou mesmo, né? Ganhou do Bahia mais uma por 1-0. Agora, hoje tem um jogo importante, estou gravando o clique, mas a rodada não acabou. Porque o Fortaleza, que tem 36 pontos, pode chegar a 39, ficar 1 do Flamengo. Vai jogar com o Cruzeiro, que tem 35, pode ganhar aí a 38. Portanto, ficar 2 do Flamengo, 5 do Botafogo. Talvez 5 do Flamengo, se o Flamengo vencer o jogo que tem a menos, né? E é um jogo muito importante na rodada hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite entre Fortaleza e Cruzeiro. O Palmeiras ficou no 1-1 com o Inter. O Palmeiras está numa fase que as coisas não estão acontecendo, mas ontem até que foi melhor, porque parecia que ele ia perder por 1-0, o gol do Bruno Henrique.
e aos 88 minutos já no apagar das luzes, que seria uma repetição do resultado do turno, né? Quando o Palmeiras perdeu por 1-0, o Rony empatou, achou o gol de empate do Palmeiras. Olha, rapaz, a rodada também teve a vitória do Criciúma sobre o Galo não está conseguindo emendar, estava 2-0, na última bola do jogo o Cadu diminuiu, mas o Criciúma venceu por 2-1. É uma rodada que marca o crescimento das últimas posições, a zona do rebaixamento se embola, tirando o Atlético Goianiense que está para trás, os outros times todos, muitos pontuaram, o que empurrou o Cuiabá, que perdeu para o Vitória por 1-0 no sábado, com o gol do zagueiro Marcos Leonardo para a zona do rebaixamento, e o Corinthians aqui em Itaquera não ganhou do Juventude, foi 1-1, o Corinthians também voltou para a zona do rebaixamento, porque o Vitória ganhou, o Criciúma ganhou, o Grêmio ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense na Liga Arena, o Fluminense, que não saiu ainda da zona, mas voltou a ter time, como a gente conversou no clique passado, está jogando bem, já ganhou mais uma. Quem perdeu foi o Vasco, né? Não perdeu, foi 2-2 com o Bragantino, mas estava 2-1 até os acréscimos, levou o gol do Erlinho de empate, acabou com a sensação de derrota para a torcida do Vasco. Um jogo que no segundo tempo o Vasco, primeiro tempo foi horroroso, o Vasco foi muito mal, o Bragantino venceu por 1-0. No segundo tempo, com 17 minutos, o Vasco já tinha virado, desculpa, cozinhou bem o jogo, mas o Bragantino empatou no fim. Falar em Vasco, vou fazer uma correção do clique passado, que eu falei que o gol de empate do Vasco com o Atlético foi marcado na Copa do Brasil pelo Payet, mas foi o gol do Verratti, né? O cruzamento, o Payet estava até impedido na jogada e o Verratti aqui empatou o jogo. Bom, acho que o grosso da rodada foi isso, mais uma derrota do Bahia, a vitória do São Paulo, a vitória do Botafogo, Palmeiras empatando, o Flamengo perdeu para o São Paulo. Eu acho que o grosso principal, os jogos que realmente vem aqui na minha cabeça, foi esse, o Cuiabá voltando para a zona do rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer hoje com Fortaleza e Cruzeiro. E depois a gente volta aqui no clique. Lembrando que tem Mengão quarta-feira, Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque em São Paulo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus.